chamada aqui. Atenção, todos e todas. Mais um programa Saiba Direito aqui na Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. No programa de hoje falaremos com o doutor Murilo Andrade, um advogado de Minas Gerais, que é um expoente no direito de família e direito criminal. E como nós falaremos sobre alienação parental, falaremos sobre alterações, projeto de alteração da lei de alienação parental, falaremos sobre a epidemia de falsas denúncias, falaremos sobre questões relacionadas à violência doméstica e ao uso desse argumento na discussão sobre guarda de filhos. Nada melhor do que um advogado que seja especialista tanto na área criminal como na área de família, e por isso nós convidamos aqui o doutor Murilo Andrade. Antes de passarmos para o que mais nos interessa, que é fazer a revolução pela informação, passemos aos nossos patrocinadores. Golden Imóveis, aqui em Porto Alegre, imobiliária Golden Imóveis, soberana nos bairros nobres. É lá que eu tenho os meus imóveis. Eu sou investidor imobiliário e eu mantenho os meus imóveis na Golden Imóveis. Se você deseja comprar, vender ou alugar algum imóvel nos bairros classe A e B de Porto Alegre, eu recomendo Golden Imóveis. Telefone 51 3072 2090. Clínica Pellini, reimplante capilar. Clínica Pellini, também aqui em Porto Alegre, fica ali no bairro Moinhos de Vento. Doutor Daniel Pellini Manô é o responsável. Qualidade e ética e respeito. Eu fui cliente da Clínica Pellini. Telefone 51 99181 3869. E se você for para a Serra, Gramado, Canela, Caxias do Sul, Rede Sky de hotéis, são 11 hotéis nessas 3 cidades, a melhor rede de hotéis no meu ponto de vista. E se me permitir, da Rede Sky, os 11 hotéis são maravilhosos, mas o meu favorito é o Sky Borges Open House, que fica ali na Avenida Borges Medeiros, bem perto do centro. E agora vamos para o que interessa, que é a conversa com o doutor Murilo Andrade. Doutor Murilo, primeira pergunta que eu lhe faço, e repetirei essa pergunta no final também. Telefone e meios de contato com o senhor. Primeiramente, um grande abraço, Guilherme. É um prazer estar aqui na Rádio Armazém. Eu aqui das montanhas de Minas, chegando aí ao sul do país, é muita honra e fico muito feliz com esse convite. E principalmente pelo tema que vamos tratar no dia de hoje, né? Bom, meus contatos, tem as redes sociais, que é Murilo de Andrade, tudo junto, e Instagram, Murilo de Andrade, tudo junto com 2 L's. E Murilo Andrade no Facebook. Telefone de contato 31 99177 2749. Estou à disposição aí de todos. Telefone, celular, contato e WhatsApp também. WhatsApp também. Mais uma vez o telefone, por favor. 31, prefixo, o número é 99177 2749. Perfeito, muito obrigado. Doutor Murilo, estamos vivendo aqui uma luta de Davi contra Golias, me parece às vezes, que é a campanha A Lei Fica, que é um movimento de defesa da lei da alienação parental diante de alterações legislativas que estão ocorrendo. O senhor poderia dar um pequeno resumo sobre o que é a alienação parental e sobre quais são as intenções, quais são as alterações que estão se pretendendo fazer? Claro. Bom, a alienação parental ela é prevista em lei, a Lei 12.318 de 2010. Ela, de forma bem simples, alienação parental é quando há um divórcio, normalmente conflituoso, aonde um dos genitores começa a impedir com que a criança conviva com o pai ou a mãe, fazendo com que essa criança tenha uma percepção deturpada sobre esse genitor, né? Então, a alienação parental, ela dificulta os laços afetivos, ela rompe os laços afetivos e acaba por distanciar a criança daquele outro genitor que não convive com o filho diariamente.
E ela prevê sanções, prevê punições, e um dos fundamentos desse movimento de revogação, de alteração, diz respeito a isso, correto? Bom, há uma disputa de ideias, vamos dizer assim, muito grande, dizendo que a alienação ela não faz parte da OMS, que a síndrome da alienação ela não existe, que isso não é científico, isso é tudo baboseira, isso é tudo discurso para quem deseja a revogação da lei e poder utilizar dos atos de alienação sem qualquer tipo de sanção. A lei não fala em síndrome, a lei ela fala em atos alienatórios. E atos, muitas vezes, Guilherme, objetivos. Né? Então, por exemplo, uma campanha de defamação contra o outro genitor, eu não preciso de perícia para isso. Né? Eu não preciso de uma perícia para identificar que um genitor está defamando o outro. Eu não preciso de perícia para identificar que o genitor está impedindo que um pai ligue para o filho, ou que no dia de convivência, quando ele vai até a casa do outro genitor buscar a criança, e ele é impedido de ter o filho junto com ele. Eu não preciso de perícia para isso. Isso é um ato objetivo de alienação, e a lei tem que ser aplicada ali, naquele momento, sobre esses atos objetivos. Quando tem um mandado de busca e apreensão, se alguém precisa de mandado de busca e apreensão de menor, eu estou usando um exemplo mais extremo, na maioria das vezes não chega nisso. Isso já não é uma comprovação inexorável de que houve um ato de alienação? Se eu precisei buscar... Mais do que isso. Eu acho que mais do que isso. Eu acho que quando um pai busca uma ordem judicial para poder ver o filho, para mim isso é crime. Primeiro que se não me falha a memória, artigo 330 do Código Penal, descumprimento de ordem judicial. Isso cabe sanção penal. O que acontece? O que eu percebo? Há uma, por parte, muitas vezes, do judiciário, no direito de família, há uma tentativa de sempre abrandar os dois lados. Os dois lados? Ou só um deles? Muitas vezes, sim. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, eu até fico às vezes, um pouco, vamos dizer assim, um pouco irritado com algumas decisões, com alguns despachos, quando o juiz diz que há um litígio, há muito litígio no processo. E ele não para identificar quem que é o causador do litígio. Então, ele coloca na mesma bacia os dois genitores, sendo que, muitas vezes, um apenas está se defendendo. Ele está tentando provar que ele é um bom pai, ele está tentando provar que ele não cometeu nenhum tipo de abuso contra o filho. Esse abuso pode ser moral, pode ser sexual, pode ser físico, porque isso, muitas vezes, são utilizados no processo como forma de impedir, como falsas acusações, e para dificultar a convivência desse genitor com o filho. O motivo fundamental, a alegação de quem defende a revogação da lei é a de que muitas mães estariam perdendo a guarda dos filhos em favor de pais abusadores, após elas terem feito denúncias e não terem conseguido comprová-las. O senhor conhece algum caso concreto nesse sentido? Guilherme, antes de falar sobre isso, eu quero deixar muito claro, e eu não tenho meias palavras para dizer com relação a isso. Quem quer a revogação da lei é porque pratica. A verdade é essa. Tá? Então, é a mesma coisa o assaltante começar a levantar uma bandeira para revogar o artigo 157 e 155 do Código Penal. Então, quem não pratica, ou quem não pratica crime, quem não pratica alienação, não tem que ficar preocupado com a lei. É só não praticar. Agora, quem quer revogar é porque faz alienação, é porque faz falsas acusações, é porque dificulta a convivência, é porque está ressentido com o final do relacionamento e quer vingar-se do outro parceiro, utilizando o filho como meio de vingança. Então, a verdade é essa. Agora, com relação à sua pergunta, se eu já vi alguma alteração de guarda com uma mera acusação ou com uma mera
informação no processo? Não, nunca vi. Nunca vi mulher ou nem homem perdendo a guarda num litígio inicial de um processo, né? Porque as mães estão alegando que logo no início o pai entra com um pedido de alienação parental e a guarda é revertida. Isso é uma mentira descabida, até porque a própria lei fala que antes de o juiz dar alguma decisão, precisa de um estudo técnico no prazo de 90 dias. Então, a primeira coisa é isso. Essa questão do estudo técnico, eu vejo aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho inveja de Minas Gerais e de Santa Catarina pela jurisprudência, comparativamente com a da maioria dos demais estados, muito mais avançada nesses dois estados, Santa Catarina e Minas Gerais. Mas eu vejo aqui uma total falta de pressa em desfavor de um dos genitores, do genitor biológico, o que não acontece em relação ao padrasto ou madrasta. Quando um dos genitores pretende uma discussão de guarda ou de convivência, muitas vezes o magistrado não defere a liminar, aguardando o estudo social. Porém, em caso de inclusão de padrastos ou madrastas na vida daquela criança, não há nenhuma necessidade de estudo social. A criança pode ter uma madrasta ou um padrasto novo a cada 6 meses, dentro de casa, e não tem necessidade de estudo social nenhum. Agora, quando o genitor busca a convivência, na dúvida, o magistrado muitas vezes determina o estudo social. Como é que é aí em Minas? Olha, não é só magistrado não, Guilherme. O próprio Ministério Público também tem uma participação muito intensa nisso, porque se diz que o Ministério Público é o protetor da criança, o guardião da legislação, e muitas vezes tanto o Ministério Público como algumas decisões, elas consolidam o afastamento. E o que você disse com relação a padrastos e madrastas que começam a fazer parte da vida da criança depois de uma separação, e o pai biológico, né, que quer conviver com aquela criança, tem restrições, é um verdadeiro absurdo, é uma falta, eu acho que é uma falta de se colocar no lugar, né, de agir com... Primeiro, se os juízes e promotores apenas observassem a lei, nós não teríamos esse problema. Tá? Nós não teríamos esse problema. Porque, como eu disse, nas disputas judiciais vem muita mágoa, vem muito rancor, vem muita mentira, e tudo no intuito de penalizar e dificultar a convivência. E depois de um tempo com essa criança afastada, dificilmente esses laços afetivos eles serão os mesmos, eles serão aperfeiçoados. O que se passou perdeu, né, Guilherme? O tempo não volta. Não volta. Como é que o senhor enxerga essas alterações? O senhor poderia nos falar sobre os principais pontos que já foram aprovados na alteração, já foram aprovados pela Câmara dos Deputados, de alteração da lei da alienação parental? Bom, o que acontece? Houve um projeto de lei no Senado que foi encaminhado à Câmara dos Deputados e houve um substitutivo da lei. Eles estavam querendo alguns movimentos sociais, alguns movimentos de mães, alguns coletivos, estavam buscando a revogação da lei. A revogação total? Total, por completo. Ela deixa de existir amanhã. Tá? Houve também, por outro lado, uma barreira por várias associações, associações de pais, associações de proteção da criança, que intercederam junto a alguns deputados, e a lei permaneceu. Mas ela permaneceu agora com uma alteração que, assim, foge aos padrões morais, éticos, processuais que eu já vi nos últimos anos. Até brinco com alguns colegas, eu acho que nas legislaturas anteriores existe um cuidado melhor na elaboração de leis, sabe?
Hoje, a lei ela é feita para agradar determinados coletivos. Então, são leis assim absurdas. Por exemplo, algumas alterações desse substitutivo da lei da alienação parental. Que qualquer um dos genitores que tenha uma investigação em andamento ou um processo criminal ou de proteção da criança, ele fica impedido de ter a guarda da criança. Primeiro que isso, eu acho que esse é o primeiro absurdo que eu vejo. Porque se a pessoa ela está apenas sendo investigada, ela não pode ser sancionada com antecedência. Não tem o devido processo legal, fere-se a ampla defesa, o contraditório, fere-se a presunção de inocência. Então, assim, se um genitor fizer um boletim de ocorrência por maus tratos, vou lá e falo, eu quero fazer um boletim de maus tratos contra o meu filho, apenas para poder impedir a guarda, ele vai conseguir nos termos dessa nova legislação. Eu vejo que o advogado precisa ser um estrategista, e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre, talvez, uma bobagem que esteja falando aos seus olhos ou não sei. Dentro desta distorção legal, que fere o princípio da ampla defesa, contraditório e tudo mais, mas dentro desta premissa, quando um dos genitores é impedido de ter acesso ao outro e precisa de um mandado de busca e apreensão, e ele fizer uma ocorrência policial pedindo abertura de inquérito para apurar o delito de desobediência, de descumprimento de ordem judicial, que está lá no artigo 330 do Código Penal. Ok. Isso não seria, dentro da lei, dentro dessa alteração da lei, um motivo para se impedir, tentar um imediato afastamento? Ou seja, tudo bem, tu não vais, vamos imaginar, um pai, mas poderia ser o contrário também, tu não vais perder o contato imediato pela prática da alienação parental. Tu vais perder o contato imediato porque tem uma ação penal tramitando com base no 330 do Código Penal. Exatamente. É esse absurdo que a nova legislação está trazendo. Mas eu estou propondo uma tentativa de usar o feitiço contra o feiticeiro, né? Mas, exato. Se um dos genitores impede a convivência e você faz um boletim de ocorrência por descumprimento de ordem judicial, isso é um crime, e essa pessoa, e isso abre-se um TCO, abre-se um procedimento investigativo, pela legislação, esse genitor ele já está impedido de ter a guarda da criança. Coisa que a gente sabe que eu não confio no judiciário em cumprir a lei nesses moldes. Eu vejo uma discriminação de gênero. Mas, teoricamente, a regra vai, a banca paga e a banca recebe, né? Teoricamente, a regra vale para os dois lados. Nós temos aqui o nosso jargão aqui é pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, vai ter gente que vai chorar. Vai ter genitores aí que são alienadores, que vão fazer alienação e vão provar do próprio veneno. Porque vão provar se o judiciário fizer a parte dele, né? Olha, se o judiciário aqui não fizer, nós vamos no CNJ. Existem alguns juízes e promotores, muitas vezes, precisam não podem ter nenhum tipo de percalços para promoção, e qualquer denúncia, qualquer procedimento de inobservância da lei, vá no CNJ, vá na corregedoria, faça a reclamação, e eu tenho certeza, ele vai ficar chateado, ele pode no primeiro processo você não ter êxito, mas ele vai abrir o olho, ele vai ficar esperto nas próximas ações. Isso é mais uma dica que o senhor está dando para os nossos colegas advogados, né? É o que eu faço em alguns casos. Nós temos alguns problemas derivados a isso com alguns magistrados? Temos. Mas quando o nosso processo cai novamente naquela determinada secretaria, eu te garanto que o olhar é diferente.
eu te garanto que ele vai olhar com um pouquinho mais de cuidado aquele processo. Eu não sei como é que é o juramento para a obtenção da carteira da OAB aí em Minas. Aqui no Rio Grande do Sul, dentre os vários juramentos que fazemos, né, dentre as várias missões que nós assumimos, uma delas é o de não nos atemorizarmos. O advogado não tem o direito de se atemorizar na defesa do seu cliente. Aqui também nós temos que atuar com destemor, sem medo, independentes, né? E vou falar uma coisa, quem faz jurisprudência são os advogados. Nós, advogados, é que fazemos jurisprudências, que levamos teses, que defendemos os nossos clientes e levamos para tribunais, e muitas vezes somos nós que revertemos o que vem sendo praticado. Então, temos que atuar com destemor, sim. Temos que defender os nossos clientes. Como é que o senhor vê aquele trecho de alteração que permite a alteração de endereço quando necessária para fins profissionais, para a subsistência? Bom, isso, para mim, é chover no molhado, porque isso sempre existiu. Isso sempre existiu, né? O genitor que detém a guarda e ele é transferido, ele não vai ser impedido, e não vem sendo impedido, pelo menos pela jurisprudência dos tribunais, de mudar de localidade em razão levar o filho do trabalho. Junto, né? O problema é, ao meu ver, levar a criança junto. Tem pai e a mãe morando numa determinada cidade, tudo bacana, tudo organizado. Guarda compartilhada, a criança tem uma convivência frequente com ambos. Aí um deles, que mora aqui no Rio Grande do Sul, resolve arranjar um emprego num outro estado, aí, lá no extremo norte, ou vice-versa. E ele pode ir, mas para ele levar a criança junto, né? Então vou te dar um exemplo concreto. Há pouco tempo participei de um processo onde ocorreu essa situação. A mãe pedindo autorização, supressão de autorização do pai, que tinha guarda compartilhada, para mudar de estado. Tá? Travamos aí uma batalha muito grande com relação a isso. Conseguimos impedir, inclusive em questões liminares, a ida do menor para o outro estado. E houve uma instrução processual. E nessa instrução processual, o que ficou identificado? Que não foi uma alteração a trabalho por relocação da empresa, mas um pedido direto da genitora para mudar de estado. E isso ficou configurado, nós estamos, que era um ato alienatório. Então, a criança ainda está com... ela acabou não indo, acabou pedindo para permanecer naquela cidade, e a criança permanece convivendo com ambos os genitores. Agora, essa legislação, ela traz essa questão muito mais aberta, muito mais clara, de que um genitor pode alterar o domicílio a trabalho. Cabe a nós, advogados, trabalharmos essas questões e levarmos os motivos. Se esses motivos são legítimos, se são verdadeiros, se é plausível essa criança ir ou não, tem que analisar a questão da rotina do menor, se ele já está adaptado, para onde ele vai, que tipo de cidade que ele vai, aonde que ele vai viver, se isso é viável, a criança sair daquele local que ele já está acolhido pelos parentes, simplesmente mudar de estado porque um dos genitores pretende se aventurar em novos voos. Não acho que seja impeditivo de um genitor ir para outro estado. Pode ir até para outro país, desde que a criança permaneça naquele local, com a proteção que ele tinha, pode ir, pode alçar voos para onde quiser, mas tem que olhar a criança em primeiro lugar, doutor Glenn. Mas em termos de estratégia processual, o Senado, ele diz que não será considerada alienação parental quando ocorrer a alteração de endereço em razão do exercício profissional que garanta a subsistência da família.
o texto anterior não falava nisso, e eu estou falando de estratégia processual. Isso não abre uma brecha para uma nova discussão? Muito bem. Então, agora o ônus da prova é teu de que essa alteração de endereço é indispensável à subsistência. O que eu estou perguntando, doutor, é o que nós podemos tirar de bom desta alteração nefasta? A alteração foi nefasta. Como que nós transformaremos esse limão numa limonada? Da mesma forma que muitas alienadoras fazem, né? Não que eu concorde com isso, mas o próprio pedido legislativo desse coletivo de mulheres para se colocar essa lei foi um tiro no pé. Eu entendo que foi um próprio tiro no pé. Um tiro no pé dela, de quem? Delas, de quem está pleiteando esse absurdo. Porque, veja bem, se no início de um processo não foi deferido guarda ainda, um dos genitores pega essa criança, muda para uma outra cidade alegando alteração profissional e entra rapidamente com um processo de regulamentação de convivência, utilizando o fórum exclusivo da criança naquele lugar e manda citar a mãe lá na outra cidade. Primeiro, a mãe não vai poder alegar que isso é alienação parental. Segundo, vai se travar aí um processo assim absurdo de se a criança poderia ter saído ou não poderia ter saído. Só que agora a lei está te garantindo isso. Eu acho que, se for pensarmos de forma estratégica, é possível esse exemplo que eu dei acontecer? É possível e plausível. E acredito que isso vai acontecer. Nós veremos isso mais pra frente. É que a gente está caminhando para um ambiente de terra sem lei. Sem lei, de litígio, e aí, em vez de abrandar... fomenta o conflito. Fomenta o conflito. Só que aí é o seguinte, num ambiente de terra sem lei, em que o Poder Judiciário, em que o Poder Legislativo e também o Poder Judiciário potencializa esta omissão, esta ausência de proteção, esse desequilíbrio, por que a parte menos favorecida pela lei vai usar os critérios legais? Porque, a minha preocupação é essa, inclusive, da insegurança que se cria. Bom, porque se eu não tenho chance de ter uma discussão equilibrada frente ao judiciário, eu pego meu filho e vou embora. E a mãe que corre atrás. Coisa que não é comum acontecer ainda. Não. O que o senhor pensa sobre isso? Bom, claro que nós estamos dando um exemplo, uma hipótese que é possível acontecer. Acho que não é o caminho. Acho que o caminho sempre é a questão do judiciário. Mas eu estou fazendo aqui, lógico, que uma crítica à lei, a esse novo projeto, a essa nova inserção legislativa. É um absurdo. São dois absurdos, Guilherme. Primeiro, olha só como é que são as coisas. Vamos voltar nesse exemplo de um genitor, por exemplo, de um pai agora pegar a criança e ir para uma outra cidade. Antes dele fazer isso, ele vai na delegacia e faz um BO de maus tratos, que a criança chegou em casa todo sujo, com a unha suja, sem se alimentar, e você faz um boletim de ocorrência de maus tratos, você já se garante com isso, a mãe não pode pleitear a guarda compartilhada e você leva a criança para outro estado alegando que há trabalho. Então, agora, vamos inverter isso. A mãe pega a criança, faz um boletim de ocorrência contra o pai e vai para outro estado. Faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Então, quer dizer, vai se travar daqui para... O absurdo dessa legislação, que estão querendo implantar, ela é bizarra. É bizarra. Doutor Murilo, a gente está falando muito de direito de família, e o senhor mencionou a hipótese do uso indevido, do assédio judicial, praticamente, através de falsas denúncias. Agora eu quero falar com o doutor Murilo Andrade, criminalista. O que se pode fazer
do ponto de vista penal, quando comprovada a falsa denúncia. Um dos genitores acusa o outro de um delito que ele sabe que não aconteceu, que não foi praticado. Se comprova no processo judicial que aquele delito não aconteceu. O que a vítima da falsa denúncia pode fazer? É muito complicado isso, porque no final do processo, muitas penal, vezes, estou falando, né? Sim, no processo penal, quando o genitor é absolvido, nos meus casos aqui, 100% eu peço para que o genitor que praticou a denúncia falsa responda por denunciação caluniosa. Eu vi isso acontecer nos meus anos de advocacia 2 vezes. Tá? O meu entendimento, há uma omissão clara do Ministério Público. Tá? Porque o Ministério Público ele percebe aquela falsa acusação, ele começa a verificar na instrução processual que aquela acusação ela não se sustenta, e não é só não se sustentar, você percebe que ela não existiu. E no final, o argumento é o seguinte: nós apenas investigamos, é um direito de petição, um direito do genitor em pleitear essa ação, e no final, muitas vezes fica elas por elas. Só um minutinho aqui, Guilherme. Então, muitas vezes, há essa questão de buscar no judiciário ali, no final do processo, uma condenação por falsa acusação, por denunciação caluniosa, mas muitas vezes não vem. Mas o que eu, como quando o Ministério criminal... Público não entra, o Ministério Público não faz a denúncia contra quem praticou a denunciação caluniosa? É possível substituir a omissão do Ministério Público por uma ação do próprio genitor, substituindo e fazendo uma queixa e encaminhando ao juiz. Como é que os nossos colegas advogados que atuam no crime, ou que atuam na área de família e não têm experiência no crime, mas desejam fazer, qual é o passo a passo? O senhor teria como resumir? Pegar todas as provas que você identifica como que houve a falsa denúncia, elaborar uma queixa, elaborar uma petição e apresentar no Ministério Público. Olha, estou apresentando ao Ministério Público aqui uma denúncia de falsa acusação de crime. Aconteceu isso, na instrução foi identificado que não houve essa situação, quero que investigue. Se o Ministério Público negar a fazer isso, o próprio advogado pode suprir, às vezes, do Ministério Público e pleitear diretamente ao juiz. Uma ação penal de competência subsidiária. Subsidiária, perfeito. Ela vai tramitar na vara criminal ou no juizado especial criminal? Dependendo, agora nós temos que ver, eu acho que a pena da denunciação caluniosa, se for abaixo de 2 anos, juizado especial. Juizado especial criminal. Juizado especial criminal. E aí a gente volta, e aí a minha ponderação. Eu uso, no exemplo que estou dando, a vítima da denunciação caluniosa foi o pai e quem praticou a denunciação foi a mãe. Aí nós temos uma alteração da lei que prevê uma consequência imediata sem direito de ampla defesa para quem estiver respondendo no processo criminal. Ou seja, o pai, digamos, sofre uma denúncia caluniosa por comprovação de inocência, beleza, o processo foi arquivado, do qual ele foi réu, ok, foi. Ele entra com pedido ele ajuiza uma queixa-crime subsidiária, de competência subsidiária, haverá um processo criminal tramitando contra a mãe, e aí ele tem um elemento legal para pleitear a inversão de guarda, quem sabe, com base nessa alteração legal da alienação parental. Mas a gente não precisa ir longe, a gente não precisa nem esperar um processo de falsa denúncia para entrar com uma ação. Muitas vezes, os genitores que alienam agridem, ofendem a honra, xingam. Então, eu falo com meus clientes, xingou aqui, ofendeu a sua honra, o juizado especial já antes mesmo de entrar com a ação de família, já entra com um processo criminal e você fundamenta agora com a nova legislação isso. Foi buscar criança, foi ofendido, foi xingado, foi cometido um crime contra a sua honra,
Boletim de ocorrência, juizado especial. Pega esse número do processo, fundamenta isso no processo de guarda e fala, olha, eu quero a guarda para mim, porque o outro genitor responde por processo e não pode ter a guarda nesse momento. E caso ele não comprove, a gente não corre o risco de ter um círculo vicioso que vai ao infinito. Eu vou ali, acuso, não comprovo a ofensa que eu sofri, aí o processo acaba, então eu sofro um processo de denunciação caluniosa. E na verdade... E assim vai indo. E na verdade, o que eu quero deixar claro? Não quer dizer que você faça uma denúncia que você vai responder por denunciação caluniosa. Né? Não necessariamente é assim que funciona. É como eu disse, há o direito de peticionamento, há o direito de peticionar, né, ao judiciário quando você se sente lesado por algum motivo. E não necessariamente isso seria utilizado como uma denunciação caluniosa. Mas não é o que a gente vê. Né? Não é o que a gente vê. Muitas vezes ocorrem falsas acusações e, no final das contas, Guilherme, fica elas por elas. Elas por elas. Infelizmente é isso que acontece. Agora, pegando a questão da lei, se um do genitor que responde por uma investigação, ele está impedido de exercer a guarda, nós estamos aqui mais uma vez agora criminalizando essa legislação. Os pais, os genitores, em vez da lei abrandar, ela vai acirrar. O número de processos vai aumentar, os números de processos criminais vão aumentar, os números de falsas acusações vão aumentar. Eu não sei como o Senado vai receber isso, não sei como é que o Senado vai analisar isso. Até porque eu acredito que serão mais criteriosos, vão identificar ali alguns absurdos e inconstitucionalidades da lei. Né? Uma lei que garante um benefício a um genitor, quando o outro ele está respondendo ali, talvez um boletim de ocorrência ou um TCO, ele é impedido de exercer o seu direito constitucional da guarda, ou direito legal de parental. Eu acho que isso cabe uma discussão ampla com a sociedade, com os senadores. Eu acho que temos que olhar para as crianças e parar de querer voto, porque esse PL é em função da legislatura do ano que vem. Isso é eleitoreiro, um PL eleitoreiro, Guilherme. É que uma minoria organizada consegue se sobrepor a uma maioria desorganizada. E nós temos aí um movimento que é muito organizado. O movimento feminista trouxe benefícios sociais incríveis e mais do que justos, ao meu ver. Porém, passou do ponto. O movimento social, de um modo geral, ele tem esse problema. Existe uma causa justa. Os objetivos da causa foram atingidos. Mas o movimento ele passa a procurar outras bandeiras para se auto-justificar. E aí a igualdade que era buscada pelo movimento feminista, que era legítimo, correto, que trouxe benefícios para homens e mulheres, uma luta que começou décadas atrás, hoje o que se busca, mas não é mais a igualdade, o que se busca são distorções legais, ao meu ver. O que o senhor pensa sobre a Lei Maria da Penha, por exemplo, que trata de maneira desigual, de acordo com o gênero, atos que podem ser equivalentes? Bom, a única crítica que eu faço à Lei Maria da Penha é que ela é uma lei de gênero. Claro que é uma lei importante, nós somos um país que realmente mulheres sofrem violência, são assassinadas, então a gente não pode também tampar os olhos a essa questão. O problema da lei é a má utilização. Né? São aquelas mulheres que utilizam a lei de forma imoral, utilizam a lei para afastar o ex-marido dos filhos. Aí sim, aí cabe da uma casa. Da casa. Então, me cabe essa questão. Mas, em termos de igualdade, eu acho que a Lei Maria da Penha ela veio com o objetivo de proteger as mulheres. Eu acho que poderia ser
na verdade, qualquer crime ou qualquer proteção intrafamiliar. Eu acho que a lei poderia abarcar isso de forma muito tranquila. Não vejo porquê. Na maioria das vezes, a agressão física é praticada pelo homem contra a mulher. Na maioria das vezes. E naquela minoria das vezes em que a agressão física é praticada pela mulher contra o homem, que é uma minoria, ok. Mas aquele cara que sofreu a violência não tem a mesma proteção que na casa ao lado a mulher teve. Concordo. Concordo. Eu acho que cabe essa discussão, cabe levar isso aos nossos representantes, cabe buscar o aperfeiçoamento das leis. Eu acho que é importante isso, como acontece, se eu não me falha a memória, na Espanha. Na Espanha, existe uma lei muito parecida com a Lei Maria da Penha, mas é uma lei de violência intrafamiliar. Qualquer ente familiar ele pode utilizar das medidas protetivas, né? Tanto homem independente quanto do mulher, gênero. Independente do gênero. Eu acho que aí sim, eu acho que iria manter a proteção da mulher, mas também. Mas o problema, mas do que isso, a Lei Maria da Penha ela vai muito além disso. Por exemplo, ela joga para a vara da violência doméstica as ações de separação, de solução de união estável, quando iniciados com uma denúncia de violência doméstica. Aqui em Belo Horizonte não funciona dessa forma. Aqui existe a vara especializada em violência doméstica. Normalmente, isso eu estou te falando, aí eu estou te falando da minha experiência, do que eu vejo de forma cotidiana. Quando há pedidos de guarda, regulamentação de guarda, ou mesmo pedido de pensão na Maria da Penha, os juízes aqui de Belo Horizonte estão mandando para vara de família. Mandam para vara de família esse pedido. Eles podem até aplicar a medida protetiva em razão do pedido do boletim de ocorrência, mas essas decisões de guarda, alimentos e convivência, eles se julgam incompetentes e pedem para impetrar ação na vara de família. Que eles estão, eu acho que eles estão agindo de maneira correta. Mas não é isso que diz o texto da Lei Maria da Penha, de acordo com a última alteração que teve. Mas é o que está. Tem um processo recente que é dessa forma. Agora, eu não sei nas outras cidades onde são vara única, onde tem uma vara criminal. Essa vara única então, aí. Não sei se tem a vara especializada. Já vi casos nos interiores onde, no pedido de Maria da Penha, foi fixado alimentos e convivência. Já vi casos. Mas não é, isso eu não vejo de forma comum, não vejo isso de forma na minha realidade aqui de Belo Horizonte. A gente está com o tempo já indo para o fim, o tempo voou, passou muito rápido. Em termos de dicas para os nossos colegas advogados e, principalmente, dica para as pessoas que estão estão sendo vítimas de alienação parental. O que o senhor recomenda que se faça para, pelo menos, ter um pouco mais de chance de se buscar a justiça? Bom, doutor Guilherme, primeira coisa, não deixar nada passar em branco. Se você for impedido de ver seu filho, faça um boletim de ocorrência, informe ao juízo, busque uma ação de descumprimento de ordem judicial. Se você foi ofendido, agredido, faça o boletim de ocorrência, busque o juizado especial. Isso não pode passar. A questão criminal não pode passar. Nós, muitas vezes, os homens que participam do lado passivo do processo, muitas vezes não querem acirrar essas questões e eles só ficam se defendendo das acusações. Eu acho que tem que ter uma ação mais ativa do advogado, mais ativa do genitor que sofre essas injúrias, calúnias. Então, busque as questões criminais quando há crimes contra aquela pessoa. Primeira dica. Segundo, ter um bom assistente técnico de psicologia. Hoje, nos processos de alienação parental e mesmo os processos litigiosos de direito de família, é bom você ter um bom assistente técnico. Por mais que nós, advogados,
possamos contestar um laudo, mas aí eu te falo de competência técnica, nós não temos. Eu posso pegar um laudo, posso contestar, posso defender o meu cliente, mas quando você tem um assistente técnico gabaritado, capacitado, e ele contesta aquele psicólogo, de psicólogo para psicólogo, com a técnica correta, é uma arma excepcional para nós advogados. Então, tenha um bom assistente técnico. Outra dica, isso é uma dica que eu utilizo nos meus clientes. Eu sempre faço uma prova antecipada da questão nos processos de falsa denúncias de abuso sexual. Eu submeto ao meu cliente a um teste, o teste de Rorschach, que é aquele teste que aquela Rosana Richthofen fez, os irmãos Cravinhos fizeram, outras pessoas que têm distúrbios são submetidas. Então, os meus clientes, muitas vezes eu peço essa perícia, um teste de Rorschach, aonde é o teste projetivo mais difícil de ser enganado ou ludibriado. Então, esse teste, até mesmo por uma segurança minha como advogado, para saber se aquele meu cliente, de fato, ele está falando a verdade ou não, eu sempre peço que ele passe por um teste de Rorschach na associação que eu confio, que eu acredito, né? Ele traz aquele teste e lá é identificado se aquela pessoa tem algum distúrbio pedofílico, se ele tem algum desvio de sexualidade. Então, isso é uma proteção, até mesmo para nós advogados, dar uma segurança maior para a gente defender os nossos clientes com vontade, com a verdade. Não quer dizer que isso é 100%, que é 100%, mas isso minimiza uma eventualidade aqui, por exemplo, eu aqui que sou contra a pedofilia, eu defender um agente pedofílico. É difícil isso. Então, eu me resguardo e utilizo essa documentação nas minhas ações criminais. Tenho tido bons resultados com relação a isso, porque isso leva, por mais que seja um laudo unilateral de um lado, mas leva uma discussão e caso o juiz queira, ele pode submeter novamente aquela parte a uma perícia judicial. Então, isso é uma chave, é uma dica de ouro que eu estou dando para vocês. Eu tenho aqui, eu sou entrevistador, mas eu me meto, né, pessoal? Vocês estão vendo aqui que eu sou entrevistador metido, né? Eu tenho recomendado também, aí não mais na área criminal, na área civil, a ação de reparação de danos morais pela alienação parental. Quando a ação de reparação por danos morais não vai devolver o tempo que você perdeu, mas vai mandar um recado para a sociedade. Não pode ficar tão barato. Então, se você foi vítima de alienação parental, você já foi vítima, você já foi prejudicado. Talvez isso aconteceu com você porque a pessoa que praticou alienação parental contra você estava encorajada pela sensação de impunidade. E talvez essa sensação de impunidade não aconteceria, não existiria de maneira tão intensa, se além de tudo que o Dr. Murilo aqui sugeriu, também houvesse o hábito de procurar medidas de reparação cível. A pessoa ficou 1 ano sem ver o filho, com base numa falsa denúncia. Além do processo penal, por que não pedir também uma reparação por danos morais? Eu acho que é válido, justo e plausível juridicamente, porque quem causa dano ao outro tem a obrigação de indenizar. E você ficar longe do filho 1 ano por uma falsa acusação é um dano irreparável. Para ambos. Para ambos, principalmente para a criança, porque ela precisa do pai como formador de opinião, como ele precisa... O pai também, porque um detalhe, né, a alienação não é praticada apenas pelas mães, né? A alienação praticada, segundo o CNJ, 90%, ou 80% dos casos é praticado pelas mães. Mas 80% não é 100%. Sim.
Quando a gente fala isso de forma generalizada, né? Eu estou colocando aqui até por essa questão, pelo índice muito majoritário. Mas tem muito homem que pratica alienação, sim. Muitos. E é aquilo que nós falamos, né? Não adianta defender... Eu não defendo gênero, eu defendo aqui a criança. A gente defende a criança, né? Então, o genitor que causa esse mal ao filho, infelizmente, a justiça tem que prevalecer. Agora, se o homem pratica alienação, ele sofre as consequências. Se a mulher pratica alienação, ela que sofre as consequências. E vamos proteger os meninos, vamos proteger os filhos. Doutor Murilo, muito obrigado. Mais uma vez, contatos para quem quiser mais informações. Bom, vou deixar meu telefone, 31, Minas Gerais, 991772749. Instagram, Murilo, com 2 L, de Andrade. É isso aí, Guilherme. O senhor atua apenas em Minas ou fora de Minas também? Hoje eu venho atuando mais em Minas e São Paulo, mas eu venho prestando assessoria e também assumindo alguns casos, mas aí vai depender das questões no Brasil inteiro. Mas, a princípio, nós estamos atuando com mais intensidade em Minas e São Paulo. Doutor Murilo, muito obrigado. Muito obrigado para você que está em casa. Muito obrigado para a imobiliária Golden, para Golden Imóveis, telefone 51 3072 2090. Para a clínica Pellini, telefone 51 99 181 3869. E para a rede Sky de hotéis, que patrocinam aqui o programa Saiba Direito. Muito obrigado, muito obrigado para você que assistiu esse programa até o final. A revolução é feita pelo conhecimento e não pelas armas, então eu o convido para ajudar a divulgar, para se juntar a nós nesta revolução. Ajude a divulgar estas e todas as demais informações importantes que você encontrar pelo caminho da vida e para alertar mais e mais pessoas. Doutor Murilo, volto para casa melhor do que estava quando aqui cheguei. Encerro a entrevista melhor do que estava quando nela iniciei. Muito obrigado, doutor Murilo. Um grande abraço a você, Guilherme, um abraço aí à Rádio Armazém e a todos aí